Como e quando Israel voltará à Palestina? A palavra de Deus dá a resposta precisa a este respeito. Quando as duas tribos foram deportadas para a Babilônia por Nabucodonosor, Jeremias profetizou que depois de 70 anos, Deus julgaria a Babilônia, trazendo depois o povo para seu país. Jeremias capítulo 25, versículo 12, a capítulo 29, versículo 10. Daniel conhecia esta profecia, pois tinha estudado as escrituras proféticas, e depois da destruição do poder de Babilônia por Dário, Daniel capítulo 5, versículo 25 até capítulo 6, versículo 1, prostou-se perante Deus, implorando a sua graça em conexão com estas mesmas profecias. Daniel capítulo 9, não argumentou acerca das promessas feitas a Abraão, nem foi mais além de Moisés e da lei. Em harmonia com isto, a resposta divina faz menção da bênção final, contudo, fala extensivamente dos juízos que hão de vir sobre as duas tribos como consequência de sua infidelidade. Em Daniel capítulo 9, versículo 24, é dito que se trata do povo e da santa cidade de Daniel. Quando lemos o versículo 2, 7, 16, 18 e 19 deste mesmo capítulo, não resta dúvida alguma de que isto se refere a Jerusalém e a Judá. Em 70 semanas será extinta a transgressão, o pecado tirado e a iniquidade expiada, a justiça eterna trazida, a visão e a profecia seladas e o Santo dos Santos ungido. Claro está que isto ainda não foi cumprido. Jerusalém e Judá não cessaram ainda de pecar e as suas iniquidades ainda não foram expiadas. A justiça eterna a respeito deles não foi ainda introduzida. As profecias não estão seladas, cumpridas, e o Santo dos Santos não foi ainda ungido. Mas é evidente também que o cumprimento deste versículo significa a bênção plena para Jerusalém e o povo. Por conseguinte, o primeiro ponto que devemos examinar é quando começaram as 70 semanas e quando terminarão. O versículo 25 nos dá a resposta a esta pergunta. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Se considerarmos a primeira parte deste versículo, pode haver divergência de opiniões. Neste caso, poderá referir-se ao regresso do remanescente sob a direção de Zorobabel, Esdras capítulo 2, ou de Esdras capítulo 7, ou de Neemias capítulo 2. Porém, quando consideramos todo o versículo, não pode haver dúvida. Nos dois primeiros casos citados, não se diz uma palavra sequer sobre a edificação da cidade, mas somente do templo, Esdras, capítulo 1 e capítulo 7. Pelo contrário, quando os inimigos lançaram a calúnia de que a cidade está sendo edificada, o rei ordena imediatamente o seu impedimento, Esdras, capítulo 4, versículos 17 a 24. Mas em Neemias, capítulo 2, lemos que ele recebe a seu pedido, expressamente, o encargo de edificar a cidade. As 70 semanas começam, portanto, nesse momento, sendo geralmente aceita a data do ano 445 a.C. É evidente que Daniel, capítulo 9, não se trata de uma semana de 7 dias. Pode, portanto, perguntar-se o que se entende por uma semana. Há outro lugar na Bíblia onde se fala de uma semana que não consiste de 7 dias. É em Levítico, capítulo 25, versículo 8. Ali é dito expressamente que é uma semana de 7 anos, o período decorrido desde um ano sabático a outro. Essa passagem relaciona-se intimamente com Daniel, capítulo 9. Em Levítico, capítulo 26, versículos 34 e 35, é dito que, se os israelitas não observassem estas semanas de 7 anos, seriam expulsos da terra. E, em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21,
Esta advertência relaciona-se diretamente com o cativeiro babilônico e com a profecia de Jeremias. Jeremias capítulo 25, versículo 11 e capítulo 29, versículo 10, de que o cativeiro duraria 70 anos. Decorridos, pois, os 70 anos do desterro que os israelitas tiveram que sofrer por não terem observado os anos sabáticos de Levítico 25, e quando Daniel se dirigiu, por isso, a Deus a respeito do futuro do seu povo e da sua cidade, Deus respondeu dizendo-lhe que não depois destes 70 anos, mas depois de passadas mais 70 semanas, veria a bênção completa. A conclusão é que aqui se fala claramente de 70 semanas de anos. Mas há mais provas. Em Daniel, capítulo 9 e versículo 27, a última semana é dividida em duas metades. Da segunda metade desta semana fala-se em muitas outras partes das Escrituras. Em Daniel, capítulo 7, versículo 25, 12, versículo 7, Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, a versículo 3, capítulo 12, versículos 6 e 15, e capítulo 13, versículo 5, é dada a determinação do tempo. É 3 tempos e metade de um tempo, ou 1.260 dias, ou 42 meses. Uma semana consiste, por conseguinte, de um período de 7 anos, de 360 dias. Isto é confirmado por Daniel, capítulo 9, versículos 25 e 26. Aqui está escrito que, até o Messias, o príncipe, iam 69 semanas, isto é, 483 anos. O começo deste período é geralmente fixado na história profana, no ano 445 a.C., Se contarmos com a idade do Senhor Jesus, tomando o ano de 360 dias, então chegamos aproximadamente aos 483 anos. Não podemos afirmar isto com exatidão, porque nos falta saber também o dia e o mês do princípio e do fim. Já vimos que, até o Messias, o príncipe, deviam decorrer 69 semanas. Falta, portanto, uma semana. Se esta tivesse seguido sem interrupção, a última daquelas que há muito tempo que teria passado. Todavia, esta semana não pode ter passado ainda, pois nem Judá e nem Jerusalém recebeu ainda as bênçãos do versículo 24. Além disso, está escrito no versículo 27 que ele firmará um concerto com muitos na última semana. Quem é este ele? Será o Senhor Jesus que concluirá um novo pacto, como pensam alguns? Mas este pacto é feito só por 7 anos? É só para o tempo que precede a bênção? Já se vê que não pode ser. Por conseguinte, não se trata do Senhor Jesus. Portanto, a conclusão a tirar do contexto é saber quem é claramente esta pessoa. No versículo 26 é dito primeiramente que será tirado o Messias e em seguida que a cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do príncipe que há de vir. Sabemos que povo é este. O Senhor Jesus profetizou, e a história nos ensina, que eram os romanos. Assim também, um príncipe romano que não existia ainda quando da destruição de Jerusalém, fará na última semana um concerto com os judeus. Concluímos, pela última parte do versículo, que isto terá lugar nos últimos dias, quando os judeus habitarem novamente em Jerusalém e tiverem restaurado o culto do templo. Em Isaías capítulo 28 também se fala deste pacto. Ali é chamado um concerto com a morte. E esta expressão torna-se mais clara se procurarmos neste capítulo seguinte conhecer mais detalhadamente este príncipe ímpio, chefe do Império Romano restaurado. As 70 semanas formam, pois, uma unidade, mas não um conjunto ininterrupto. A própria Escritura nos dá
uma subdivisão das 7, 62 e 1 semanas. As 69 semanas já passaram. Então, veio o Senhor Jesus para cumprir a 70ª semana e introduzir a bênção. Porém, o povo o rejeitou no meio da semana. Depois de 3 anos e meio, foi crucificado. E, de acordo com a oração de Daniel, o qual se colocou no terreno das promessas feitas a Moisés com a condição de responsabilidade, o povo não recebeu a bênção, mas sim o juízo. Pela fé, a primeira metade da 70ª semana já foi cumprida. De acordo com isto, encontramos nos Evangelhos e no Apocalipse somente as indicações do tempo em relação com a segunda metade da semana de Daniel. Contudo, para Israel, que em incredulidade não conta os anos do ministério do Senhor, resta toda a 70ª semana. Os muitos, isto é, a massa do povo, concluirão nos últimos dias um pacto por 7 anos com o ímpio imperador romano. De tudo isto, segue-se que o povo habitará por esse tempo na Palestina, que terá restaurado o culto judaico em Jerusalém, mas será, na sua grande maioria, incrédulo. Como será restaurado o povo de Israel como nação? Em Ezequiel capítulo 37, vemos isto claramente. O profeta vê uma grande quantidade de ossos secos. No versículo 11 é explicado o que representa esses ossos. Esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. É bem claro que se trata do povo e não de pessoas mortas. Os mortos não falam. O Senhor diz expressamente nos versículos 12 e 13: abrirei as vossas sepulturas, ou lugares onde eles se encontram longe do seu país, e vos trarei a terra de Israel. Então saberão que o Senhor tem falado e feito isto. Nos primeiros versículos vemos que isto não aconteceu de uma só vez. Primeiro vemos que esses ossos se juntam e são cobertos de nervos, carne e pele, porém não há ainda espírito neles. No princípio há só ossos secos, sem vida alguma. Quem tem a vida de Deus agora já não pertence a Israel, mas à igreja. Então o Senhor fará pelo seu Espírito com que se unam, formando novamente um povo. O começo do Estado judaico será, portanto, caracterizado pela incredulidade, mas o Espírito de Deus operará em seguida, de modo que recebam vida. Assim vemos claramente que não se trata, neste caso, do regresso da Babilônia. Primeiro, fala-se de um grande exército. Isto dificilmente se pode referir aos 43.000 que então regressaram de Babilônia a Jerusalém, se tivermos em conta o que naqueles dias se chamava um grande exército. Em 1 Crônicas, capítulo 21, lemos que Davi pôde mobilizar mais de 1,5 milhão de homens, sem contar com Levi e Benjamim. Em 2 Crônicas, capítulo 13, lemos que Judá e Israel juntos tinham 1.200.000 homens no campo de batalha, que só de Israel caiu 500 mil de homens. Lemos em 2 Crônicas, capítulo 14, que Zera, o etíope, invadiu Judá com um exército de 1 milhão de homens. E em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 14 a 19, que só Judá tinha 1.200.000 guerreiros. Segundo, todo o povo é considerado como vivo, o que não pode referir-se ao regresso da Babilônia. Veja-se, por exemplo, Malaquias. Terceiro, disse que Judá e Efraim formarão, desde este momento, um povo só. Isto só pode ser futuro, pois Efraim, as 10 tribos, não regressou ainda até agora. Quarto, e habitarão na terra de Jacó para sempre. Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente.
Versículo 25. Sabemos que os romanos expulsaram novamente os judeus do seu país. Quinto, o Senhor fará um concerto perpétuo com eles, e o seu santuário estará entre eles para sempre. Como o Senhor os trará de novo? Jeremias capítulo 16 e versículo 16 o diz: depois de os haver expulsado, ele os trará de novo. Por isso enviará pescadores que os atrairão à sua terra e caçadores que os caçarão nos lugares mais seguros. Mas o povo ainda será incrédulo. Portanto, não confiarão no Senhor, mas buscarão o auxílio de países poderosos. Em Isaías capítulo 18, descreve-se o país que mais os ajudará no regresso a seu país. É um país que fica situado mais longe que os rios da Etiópia. Em hebraico, Cush, isto é, o Nilo e o Eufrates. Segundo Gênesis capítulo 10, versículo 17 a versículo 13, podemos ver em qualquer mapa da antiguidade que os filhos de Cush se estabeleceram entre o Nilo e o Eufrates. Junto a eles habitavam os antigos inimigos de Israel. Este país, não mencionado, que em tempos antigos não eram conhecido em Israel, assumirá, na época do regresso de Israel, uma atitude amistosa. É um país de navegantes e de poder comercial, um país que exerce uma grande atividade política. Versículo 2. Todo mundo terá os olhos postos na Palestina e no povo de Israel restaurado. Versículo 3. Porém, o Senhor estará quieto na sua morada. Versículo 4. Não pode manter o povo enquanto ele depende dos poderes mundiais. Versículo 5. E quando os seus esforços aparentemente tiverem êxito, Deus executará o seu juízo sobre os mesmos. Versículo 5. O povo não será mais expulso do país, mas entregue aos seus inimigos, os gentios. Versículo 6. O tempo da angústia para Jacó, então, terá chegado. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Porém, nesta altura, o Espírito de Deus operará nos corações. Quando tiver chegado a grande tribulação, Deus operará de uma maneira especial. Veja Isaías capítulo 26, versículo 19 e Ezequiel capítulo 37. O povo será restaurado, mas nem todas as pessoas aceitarão a vida de Deus. Dos que regressarem dos países dos gentios, alguns se converterão a Deus, ao passo que outros serão julgados. Veja Isaías capítulo 66, versículo 24. 2/3 partes dos que habitarem no país perecerão com os juízos. Zacarias capítulo 13, versículo 8. O remanescente será purificado e posto à prova. Versículo 9. Mas então o Senhor derramará o espírito de graça e de súplicas sobre eles, e todos os sobreviventes olharão para aquele que traspassaram e o prantearão. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Quando regressarão as 10 tribos ao país? Em Ezequiel 37, temos visto que tanto Judá, as 2 tribos, como Israel, Efraim, as 10 tribos, voltarão ao país e serão reunidos de novo. Em Daniel, capítulo 9, trata-se das 2 tribos que foram deportadas para a Babilônia. Nos últimos dias, estarão novamente no seu país e restaurarão o culto do templo. Já vemos em Zacarias que perecerão 2/3 partes como resultado dos juízos de Deus. Das 10 tribos, ninguém será julgado no país. Apenas o restante fiel de entre elas retornará ao país. Vemos isto em Ezequiel capítulo 20. Assim como quando da saída do Egito todos os incrédulos pereceram, também os incrédulos das 10 tribos serão apanhados pelos juízos de Deus depois de terem abandonado os países onde viviam e antes de entrarem na Palestina. Versículos 34 a 38.
É por isso muito provável que este remanescente fiel entre no país só depois da grande tribulação. As duas tribos rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Segundo a palavra de Deus, receberão o anticristo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Portanto, cairão sobre elas os terríveis juízos de Deus. As 10 tribos não rejeitaram o Senhor, por isso a palavra de Deus não lhes é aplicada. Conclusão. Temos visto que as duas tribos regressarão ao seu país em incredulidade e que formarão um Estado independente. Terão e aproveitarão o auxílio de um grande país marítimo. Concluirão um pacto por 7 anos, a última semana de anos de Daniel, com o chefe do Império Romano restaurado. No entanto, este pacto será anulado e Deus entregará o povo e o país nas mãos dos seus inimigos. 2/3 partes do povo perecerão e a outra converter-se-á a Deus. Deus fará com que as 10 tribos apareçam e também as trará ao país, mas só o remanescente fiel entrará nele.